Olá, galera, beleza? Vamos começar uma aula toda especial de geografia. Olha para o tema: Introdução à Geografia é a base dos conceitos que são cruciais para você analisar uma questão de vestibular, analisar os exercícios dos mais variados temas. Ok? Então, analisa comigo. Olha só a primeira pergunta que você está vendo. A pergunta é o seguinte: mas afinal, o que é geografia? Muitas das vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em identificar os conceitos. Então, vocês notam que a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico. Por quê? Se você pegar o sentido etimológico da palavra, analisando aqui comigo, ó, geo, você iria analisar que está associado à terra, ok? Então, você nota que geo está associado à terra, enquanto que grafia, professor, está relacionado ao estudo. Então, se você pegar o sentido etimológico da palavra, que vocês estão notando aqui, ó, geografia é o estudo da terra, professor, não bate com o objeto de estudo da geografia. Então, não esqueçam, qual é o objeto de estudo da geografia? É, portanto, o espaço geográfico. E, é claro, eu não posso esquecer das relações humanas sobre a natureza, porque é o homem que altera, modifica o espaço conforme as suas necessidades. Então, quando você analisa a prova de geografia, nós vamos perceber essas mudanças. Muitas das vezes elas são positivas, porque vai melhorar a fluidez, a circulação de pessoas pelo espaço. Aí eu analiso, professor, o movimento de mercadorias. E é claro, a gente nota um mundo marcado pela conexidade. Beleza? Então, você está notando aqui, ó, definição referente a essa ciência. Quando eu trabalho a geografia, você não pode esquecer que nós temos as categorias geográficas. Quais são, professor? Olha para cá, eu tenho a paisagem, aí você nota que do outro lado eu tenho o lugar, região, território e, é claro, o espaço geográfico. Então, você percebeu, quando nós trabalhamos a geografia, essas são as categorias geográficas. Vamos começar com a primeira, que é conhecida com o nome de paisagem. Professor, olha para cá para o quadro, que você está percebendo que a paisagem é o domínio do visível. Mas é claro, eu não vou trabalhar apenas com esse órgão do sentido que é a visão. Posso trabalhar com os demais órgãos dos sentidos, ok? Então, o que a gente trabalha com a paisagem? A gente trabalha formas, cores, dimensões, e a paisagem, ela pode ser de dois tipos. Então, vamos lá. Pode ser. Aí, vamos lá. No caso, primeiro, eu posso chamá-la de paisagem natural, tá bom? E a segunda, eu posso chamá-la de paisagem cultural. Então, você nota que as paisagens, elas são diferentes. Professor, o que seria a paisagem natural? É aquela que ainda não foi tocada pelo homem. A cultural já teve o que, professor? Transformações. Então, vamos utilizar alguns exemplos para você entender melhor. Paisagem natural. Aí vocês lembram das florestas, das cachoeiras, das corredeiras, rios, não é? Então, a gente está trabalhando basicamente os aspectos físicos, ok? Quando eu trabalho a paisagem cultural, aí eu vou associar as construções humanas. Aí você lembra muitas das vezes da urbanização, e aí é rodeada de espaços instrumentalizados de prótese. Aí você lembra das pontes, das ruas, entre outros, beleza? Então aqui você nota a definição de paisagem. Vamos para a próxima categoria geográfica, lugar. Professor, o lugar é o espaço do vivido, mas é o seguinte, eu posso analisar uma situação importante que está ligada, olha só, acompanha comigo, aos laços, ok? Aos laços de afetividade, ok? Então, você começa a analisar aqui, ó, laços de afetividade.
O que seriam esses laços de afetividade? Está relacionado com o que, professor? Com uma historicidade com o espaço. Tem uma certa emoção. Exemplos que nós podemos citar: a casa, né, o local de morada. Então, esse conceito, ele é subjetivo, ok? Então, não se adequa a todas as pessoas. Vamos pegar aqui um exemplo, ok? A minha casa vai ser um lugar, porque eu tenho uma história de vida. Agora, as pessoas que não têm, digamos, relações e utilizam aquele meio com frequência, não pode ser caracterizado como espaço. Caracterizado aqui, ó, como lugar. Perfeito? Então, aqui você nota o que seria a afetividade. Nunca se esqueça desse vocábulo aqui, ó. Tranquilo? Vamos lá, professor. Vamos analisar agora a região. Vocês notam que a região ela faz parte de um todo, que é o espaço. Todo espaço, professor, vai ter os seus traços comuns. Aí você nota aqui, ó, traços comuns. O que seria isso? As suas respectivas características. Ok? Então a gente analisa aqui, ó, características. Essas características, elas estão diretamente ligadas com o que, professor? Com os critérios de regionalização. Mas afinal de contas, o que seria a regionalização? Muito simples, muito fácil, é só dividir o espaço em regiões. Então, analisando comigo, critério político administrativo, um todo, Brasil. E o Brasil ele é dividido em regiões, segundo o IBGE, que vocês conhecem muito bem: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e, finalizando, a região Sul. Então, o critério adotado para regionalizar o espaço que eu utilizei foi o político administrativo, tá bom? Então, a gente nota aqui, ó, o critério ficou conhecido como político administrativo, ok? Galera, poderia utilizar outros critérios de regionalização? Sim, eu poderia trabalhar com critério econômico, com critério social, com critério cultural. Então, você nota, iria trabalhar com critérios diferenciados quando eu quero trabalhar o espaço. Beleza? Vamos para a próxima categoria geográfica, conhecida com o nome de território. O território é o espaço onde se estabelecem as relações de poder. Mas, professor, estou olhando aqui para o quadro está dizendo o seguinte: é um espaço delimitado por fronteiras. Isso mesmo, porque eu estou analisando, professor, o poder exercido, olha só, pelo Estado. Então, o que eu quero que vocês notem: quando o Estado ele é ausente, aí surge o que nós conhecemos como território paralelo, ok? Esse território paralelo, ele vai ser o oposto do que nós estamos vendo aqui, tá bom? Aqui você está notando a presença do Estado como agente que organiza o meio. O território paralelo está relacionado com os grupos criminosos. Então, professor, uma área em que o Estado é ausente, quem toma conta? É justamente o crime. E no crime, o que nós vamos perceber? Regras, não é? No caso, normas que a população local tem que obedecer, beleza? Não é muito diferente, não é, do Estado, em que nós notamos o que, professor? Que ele é marcado por leis, normas, regras, mas tudo isso relacionado à nossa Constituição. Perfeito? Ok? Beleza. Vamos para a próxima categoria geográfica, que é chamada de espaço. Professor, eu não sei o que é o espaço. Olha só, o espaço vai ser o agrupamento de todas as categorias, só que você começa a analisar as relações do homem com o meio. Então, o que acontece? O homem, ele altera, ele modifica. O que ele modifica, meu povo? Ele modifica a natureza. Então, ele vai ter uma necessidade. Essa necessidade ela pode ser intelectual, ela pode ser, no caso, física, enfim. Então, vai ter um motivo que faz com que o homem ele altere justamente esse espaço. Beleza? Então, essas aqui, ó, que vocês estão vendo, são as categorias da geografia. Beleza? Vamos lá. Para a gente finalizar aqui a nossa aula, nós vamos ver aqui, ó, alguns pontos que são fundamentais
na geografia, e aí eu trabalho com vocês alguns domínios práticos, tá bom? E quais seriam esses domínios práticos? Vamos lá, vamos finalizar aqui a nossa aula, beleza? Vamos lá, vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, ponto 3, né? As relações entre sociedade e natureza. Beleza. Quando eu trabalho as relações entre sociedade e natureza, eu vou perceber que eu tenho o meio natural, o meio técnico e o meio técnico científico e informacional. Pronto. Então, nós identificamos aqui, professor, as relações entre a sociedade e natureza. Toda vez que eu trabalhar as relações entre sociedade e natureza, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que vai ser aplicado justamente uma conjuntura baseada em técnicas, tá bom? Se baseada em técnicas. Então, quando tudo era meio natural, o homem, ele alterava a natureza, mas ela tinha um poder de regeneração, porque as atividades eram extremamente rudimentares. Então, quando você começa a analisar a agricultura, quais eram as ferramentas de trabalho cruciais? Aí eu tenho a enxada, a foice, no caso, o teçado, assim. Então, você nota que eram ferramentas muito modestas, então a natureza ela conseguia, olha só, se regenerar. Aí você me pergunta, professor, ainda existem grandes paisagens naturais do planeta? Sim, nós podemos citar aqui, ó, na nossa região, a floresta amazônica, nós temos o deserto Saara, as altas regiões do planeta, que são as montanhas, ok? As áreas polares, então existem várias áreas naturais no planeta, beleza? O mundo ele não é técnico e técnico-científico informacional. Existem algumas áreas, alguns lugares, algumas pessoas que carecem de um certo grau de tecnificação. Perfeito? Aí analisando comigo, meio técnico. Quando eu trabalho meio técnico, o que nós vamos notar? Nós vamos perceber que é aquele momento diretamente relacionado à Revolução Industrial, é quando a urbanização ela ganha força e o espaço geográfico ele fica cada vez mais artificializado. Então, as relações de trabalho no interior da fábrica acabam influenciando a organização da sociedade baseada pelo tempo, e nós temos também uma extensão do horário de trabalho. Por quê? O trabalho aqui no meio natural, ele era limitado pela luz natural. Aqui não. A gente anota o que, professor? O emprego da luz artificial. Então, você já começa a perceber o quê? Que o homem não vai trabalhar apenas na alvorada e no crepúsculo. Ele vai ter também as suas atividades desenvolvidas no horário da noite e da madrugada, ok? Então, a gente nota uma ampliação, olha só, do trabalho. E, é claro, né, nós podemos notar aí a respeito sobre o meio técnico científico e informacional. Então, além de pregar as técnicas que vão passando por inovações, vocês vão perceber que a informação ela ganha um caráter global. Por quê, professor? Porque a gente nota a formação desse mundo aqui, ó, baseado na formação de redes. E essas redes, professor, elas ganharam forças com os avanços ligados ao setor de comunicação, tá bom? Setor aqui, ó, de comunicação e transportes, beleza? Comunicação e transportes. Certos autores até citam, olha só, digamos, o encurtamento
das distâncias. Ok? Então você nota aqui, ó, o encurtamento das distâncias. E, é claro, aparece lá o geógrafo britânico, conhecido com o nome de David Harvey, que até cita que o mundo encolheu. É claro que quando eu trabalho com os aspectos físicos, a Terra tem o mesmo diâmetro, tem as mesmas dimensões. Na realidade, o que nós tivemos foram os avanços relacionados aos veículos de comunicação e transporte. Então, analisando comigo, antes da construção da ponte do Rio Negro, o cidadão ele queria atravessar e se deslocar até a cidade de Iranduba. Então, ele ia até o porto lá do bairro São Raimundo, né? Ele chegava no local, esperava, digamos, ali na fila, né? Esperando a sua vez, né? Levava já um certo tempo, tinha que chegar cedo, e aí ele colocava o seu veículo na embarcação, e aí levava em média 2 horas, né? Hoje, a travessia na ponte Rio Negro, professor, ela é feita em alguns minutos. Então, vocês notam uma evolução. A ponte, ela integrou o espaço, ok? E o tempo, ele foi, de uma certa forma, olha só, digamos, limitado pela fluidez. Beleza? Então, essas aqui são algumas informações relacionadas à geografia. Eu espero ter contribuído com esta aula. Até o nosso próximo encontro. Valeu, galera! Astral total!